Bem-vindas a todos e todas os que estão aqui no auditório El Saber Cor, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Bem-vindos a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelo YouTube do SEBRAP. Esse aqui é um seminário conjunto do Centro de Estudos da Metrópole do SEBRAP e é com enorme alegria que recebemos aqui a Carla Bezerra. Na verdade, a Carla não precisa muitas apresentações para aqueles que somos do CEM, nem para aqueles que somos do DCP da USP, do Departamento de Ciência Política da USP, nem para aqueles que somos do SEBRAP, porque ela tem passagem por todas essas instituições em que nós, ou pelo menos uma boa parte de nós, temos multifiliação institucional. Eu diria que, a seu modo, cada uma dessas instituições poderia dizer com certo orgulho que a Carla é prata da casa. Mas, obviamente, a Carla é mais do que prata da casa, ela tem uma trajetória longa que vai além dessas instituições em que a gente teve a fortuna de conhecê-la. Atualmente, ela é diretora de participação digital, com um apenso que ela não gosta, que é Comunicação em Rede, título completo é esse, da Secretaria Nacional de Participação Social, inscrita na Secretaria-Geral da Presidência da República, mas nós conhecemos ela de antes, hoje está convidada parcialmente na condição de diretora. Ela chegou na USP depois de ter feito a graduação em Direito pela UNB e fez mestrado e doutorado em Ciência Política na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP. Depois se vinculou ao CEM, participou intensamente do projeto em que a gente pensou regimes subnacionais e a conexão com aquilo que os conselhos nacionais e os conselhos municipais de políticas faziam. Então ela se vinculou ao CEM durante algum tempo. Produzimos um conjunto de artigos que nos últimos anos foram sendo publicados, em coautoria com ela, comigo e com a Ellen Guicheney. E ela é membro ativo ainda do NEDAC, do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva, que este ano faz 15 anos já de funcionamento ininterrupto. Ela se incorporou ao NEDAC quando fazia o mestrado e de então até o dia de hoje continua vinculada ao NEDAC, e talvez uma das poucas atividades que ela ainda consegue preservar nessa nova função pública, embora apareça de vez em quando a agenda permite. Há outro componente que é menos conhecido do perfil da Carla e que torna seu perfil bem interessante. Carla é há muito tempo membro da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, tem mais de 12 anos de carreira no setor público e, na verdade, ela já era membro da carreira quando chegou na USP. Ela se afastou para fazer mestrado, depois se afastou de novo para fazer doutorado e ela tem conciliado um percurso, digamos, de idas e voltas entre gestão pública e academia que define um perfil bem interessante. É um perfil raro que concilia conhecimento prático e técnico da gestão pública. Então ela entende de gestão pública, não de estudar nos livros, mas de trabalhar na gestão diretamente, domínio do direito, porque ela se formou em direito, e ao mesmo tempo capacidade analítica, metodológica e teórica que vem da sua passagem pela ciência política e especificamente aplica tudo isso a um âmbito de estudos, que é aí onde a gente dialoga e se encontra, que é o campo e o âmbito de estudos da participação. Então eu diria que nós vamos nos beneficiar hoje aqui desse perfil raro da Carla. Ela fez diagnósticos bem abrangentes sobre as transformações da institucionalização da participação no país ao longo dos governos do PT durante o mestrado e o doutorado. Então ela tem um domínio, digamos, com diagnósticos abrangentes, mas ao mesmo tempo conhece as transformações em curso nessa área da participação social no governo federal, não apenas porque ela é diretora de participação digital, mas porque ela trabalhou no gabinete da transição governamental do governo federal, assessorando o Conselho de Participação Social, e porque hoje ela é responsável pela plataforma Brasil Participativo, que não sei se vocês sabem, mas tem cifras colossais de participação quando comparadas a outras cifras de participação em países que têm utilizado a mesma base de fundo que é a plataforma de Cidin, que foi desenvolvida na Barcelona. Então, estamos ansiosos e expectantes para nos beneficiar desse duplo perfil da Carla. Sabemos que, obviamente, há partes mais delicadas dessa função que ela ocupa, que não serão tocadas aqui, mas certamente aprenderemos muito com ela das transformações da participação no país ao longo do tempo e no presente governo. Então, Carla, é um prazer tê-la aqui, a palavra é sua. Obrigada, Adrian. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu fiquei até um pouco emocionada de ouvir essa apresentação do meu orientador. Ele não falou, né, que ele que me orientou ao longo do mestrado e do doutorado. É sempre muito bom poder estar no SEBRAP, estar no CEM. E é uma honra poder estar apresentando, né, acho que como o Adrian comentou, a minha apresentação ela vai ser um pouco também fruto dessa trajetória híbrida. Tem alguns aspectos que eu vou falar mais a partir de dados e como pesquisador, e tem outros que eu vou trazer um pouco da experiência
experiência prática, né, de estar hoje no governo federal. Então, bom, agradecer e sem mais delongas, então, falar um pouquinho. A ideia, né, do tema é participação social, que há de novo, mas para falar do que há de novo, eu achei que eu precisava voltar um pouco, falar um pouco do percurso, da trajetória, do como chegamos até aqui. Esse quadro, ele resume um pouco algumas das ideias que eu trabalhei no mestrado e doutorado, sobre o sentido da participação mudou para o PT, no seu discurso, não necessariamente na prática, e aí a gente vai falar que às vezes tem sintonia e não necessariamente, conforme também a posição institucional que o partido ia ocupando, né? Então a gente tem, na década de 80, o momento de fundação do PT, um partido que surge no processo, na efervescência da redemocratização, na confluência de várias forças progressistas, com ideais socialistas também. Então a ideia, né, de participação, ela estava associada à democracia direta, à ideia de poder popular, revolução. A participação, ela entrava junto. Essa ideia de democracia participativa é um desenvolvimento posterior. Naquele momento é tudo junto ao mesmo tempo. É o direito de votar, o direito de eleger presidente. O PT não tinha nenhuma experiência institucional. Ele vai concorrer em 1982 às primeiras prefeituras com a ideia de governar com poder popular. E como é que seria se governar com poder popular? Por meio dos conselhos populares. O partido começa a governar, a ideia de conselho popular, ela vai tentando se traduzir em algumas coisas mais concretas. E ele vai se aproximando, por um lado, dos conselhos gestores que já eram defendidos pelo MDB, não pelo PT. O MDB tinha uma posição muito importante de defesa de alguns formatos de conselhos, um movimento muito municipalista, e que o PT rejeitava naquele momento, mas depois que acaba a confluência das áreas acaba aderindo e juntando, né, as versões. A própria ideia de Conselho Popular, ele vai dar origem também ao orçamento participativo. Então, existia muito forte a ideia dos conselhos populares de orçamento, era uma diretriz do PT de implementar isso nas 5 prefeituras que ele estava na década de 80. Depois esse número vai crescendo, e daí o orçamento participativo, então, surge como uma ampliação, né, da ideia de Conselho Popular de Orçamento, mas com a realização de assembleias, que elegem delegados, enfim, no final você tem ainda, né, dentro de todos os formatos de orçamento participativo, o conselho do AP, e vem um pouco dessa origem. Então a ideia, na década de 90, o PT começa a demonstrar que é um partido que pode governar, que tem capacidade de gestão de governo, vai crescendo em presença municipal, e daí o discurso, né, as ideias vão mudando, a ideia é muito mais de cogestão, controle social, democratização da gestão, como é que você amplia, a participação passa a ser uma ferramenta para ampliar as possibilidades da gestão, mas ela não é mais o fim em si mesmo, e daí você tem a ideia do modo petista de governar, né? Essa seria a grande diferença do PT, que é o partido que tentaria ser diferente de outros partidos, porque ele governa com a população. E daí isso se consolida, enfim, né? O PT tem um crescimento eleitoral significativo, prefeituras, governos de estado, e sempre disputando no âmbito federal como uma forte oposição à época ao governo Fernando Henrique, e daí cresce, e a gente tem em 2003, então, o Lula eleito presidente. PT no governo federal, então, adota esse discurso, participação é método de governo. Isso daí não é uma coisa que surge logo em 2003, é uma coisa que vai aparecendo ao longo do processo entre 2003 e 2016, e você tem essa consolidação aí de um grande sistema, embora o sistema não tenha se viabilizado propriamente, mas a ideia de que conselhos, conferências, que foram altamente estimulados, eu vou falar um pouquinho nisso, eles são uma arquitetura complexa, com estrutura federativa, e que ganha, então, essa cara e esse papel, né? Então, a participação, ela está sempre presente. Aqui eu trouxe algumas ilustrações, um pouco do que mudou, né? Então, aqui você vê o Raul Ponte, numa reunião do OAP em Porto Alegre, né? Ainda em 97, na década de 90. Aqui eu acho essa imagem bem representativa. Enquanto o OAP é uma participação direta da população, você tem a presença do prefeito na Assembleia. Aqui a gente tem uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, que já é um espaço mais, nas palavras do Tarso Genro, de concertação. E você tem o Lula, seguido do Olívio Dutra e Tarso Genro, que originalmente eram adversários. Então aqui eu acho que tem essa ideia dos espaços de concertação, também muito forte, assim. E aqui, essa é uma foto da Dilma na terceira Conferência Nacional de Juventude, isso foi em 2015. Então o Eduardo Cunha já tinha entrado com um pedido de impeachment, e nesse dia, essa conferência virou um grande ato, que foi pela esplanada contra o processo do impeachment, mas a história vocês já sabem que aconteceu. Então, acho que 3 momentos, 3
instituições participativas diferentes, pensar um pouco o que mudou e qual o papel que essas diferentes instâncias cumpriram. Então, o que eu argumento na minha tese de doutorado é que a ideia da participação, ela não é só um discurso, no caso do PT, ela tem um respaldo prático, mas ela também não é um ideário que caminha por si só. Ele também tem consequências práticas importantes para o que eu vou chamar de governabilidade ou governabilidade social. Esse conceito ele é usado pelos próprios ministros que trabalharam no tema da participação. O Luiz Dulce e o Gilberto Carvalho usavam muito essa ideia de governabilidade social, de que eles precisavam construir maiorias e o suporte social. Eu acho essa frase bem importante. Isso daqui está no livro, mas isso aparece em várias entrevistas, em vários momentos, uma coisa que era presente. Porque pensando como é que a gente resgata a ideia de governabilidade, descobri que é uma coisa muito usada em países latino-americanos. E a origem, curiosamente, é americana do termo. Quem usa primeiro esse termo é um relatório da Comissão Tripartite para a Democracia. Mas ela vai ganhar muita força o quê? Nos sistemas de presidencialismo multipartidário da América do Sul. E justamente na relação, né, na agenda das relações executivo-legislativo. Então, isso do ponto de vista da ciência política e no comentário geral, das análises políticas de TV, rede e tal, a ideia de quando você fala governabilidade, você está falando de maioria parlamentar. Né? Você está falando da construção da coalizão e da lógica de negociação das relações. E a ideia aqui é tentar resgatar de que isso faz sim parte, né? Isso é um elemento central da governabilidade, mas que o conceito original ele tem uma acepção mais ampla, que é, na verdade, todas as condições políticas necessárias para que você consiga governar, ou seja, executar suas políticas, se manter no poder, não cair. E a gente, com experiência no Brasil, 35 anos de democracia, a gente já teve 2 impeachments, então a gente sabe que essa questão de se manter, ter condições de governar é muito central. Não basta, o presidente sozinho não consegue governar. O que o argumento é, essas condições elas passam por muitos níveis. As relações executivo-legislativo são centrais, são muito importantes, mas elas não são as únicas. Tem toda a relação interfederativa, você tem relação entre os 3 poderes e você tem uma dimensão muito importante das forças sociais, tanto do ponto de vista de movimentos organizados, mas também de massas e movimentos, às vezes, dispersos e mais espontâneos. E daí a ideia de participação como governabilidade, a parte prática, né? A ideia de que você tem benefícios mútuos, né? Isso também é uma coisa que, principalmente quando eu discuti esse tema em outras arenas, as pessoas às vezes tendem a associar com a questão da cooptação ou clientelismo político ou ir para esse caminho. E esse é um debate que eu tive que travar muitas vezes, dizer, não, olha, você pode ter, sim, situações de cooptação, de clientelismo, isso não está descartado, mas você pode sim ter situações de benefício mútuo quando você tem uma convergência de agendas políticas, em que para o partido é importante porque ele ganha base social e a sociedade civil tem mais capacidade, né, de ter ganhos políticos reais também nas agendas dos movimentos, né? Então existe essa vantagem também. Para a gente chegar logo no que há de novo, o que foi feito até 2016, não só pelo PT, tem um conjunto de coisas que foram feitas que estão alinhadas, embora o PT tenha essa força muito grande, desde a redemocratização, você tem um certo pacto, uma visão comum de defesa de determinadas instituições participativas. Embora o OP tenha virado uma marca do PT, ele foi implementado por todos os partidos políticos, né? Conselhos e conferências, como eu falei, o MDB, desde a sua origem, já defendia e foi um dos principais articuladores. A ideia de conferências nacionais, né, vai surgir com força esse formato em 86, com a Conferência de Saúde, ela também tem uma coisa que perpassa diferentes grupos partidários. Então, essas daqui seriam as principais instituições participativas quando a gente usa esse termo, mas tem alguns outros pontos importantes da relação governo-sociedade civil que às vezes ficam de fora dessa chave. O caso do Lula, um presidente que demandava e que tinha contatos e uma relação especializada. Você tem, obviamente, também toda a parte, né, de ocupação de cargos por lideranças do movimento, que também tem sido estudado por muitas pessoas também, essa transição, e acho que esse é um ponto muito importante que talvez a gente tenha um olhar um pouco mais atento. E a questão das relações de conflito mesmo. Você tem vários conflitos na hora de construção, por exemplo, de grandes obras, várias situações em que você precisa, em que o governo entrou e criou situações de mediação, e essa mediação foi muito importante para evitar crises maiores. E tem um terceiro leque também, que é a atuação da sociedade civil na implementação de políticas públicas. Isso, na assistência social, isso é quase estruturante da política, mas em outras áreas também. Então aqui seriam, digamos, eu tento dividir um pouco em 3 eixos isso que a gente teve até então. Bom, então, entrando um pouco em números, né, do que isso significa, ou seja, né, qual o tamanho dessas instituições participativas no Brasil. O orçamento participativo, que virou,
digamos, uma marca muito importante e que no mundo é muito uma das razões principais pela qual o Brasil é mais reconhecido, na verdade teve o seu ascenso entre a década de 90 e o início dos anos 2000 e a partir dali ele passou a diminuir, né? E hoje ele é bastante residual nos municípios. Como a gente vai discutir, o Lula deixou todo mundo muito animado quando ele falou na campanha sobre a possibilidade de um orçamento participativo federal. Isso é uma coisa que está em discussão, mas isso não existe ainda. Então, quando a gente vê esse quadro, a gente vê, na verdade, que tem uma série de condições. Mas a gente tem tanto uma mudança de discurso do PT quando assume, né, o governo federal, ele vai parar de incentivar tanto, quanto a gente também tem alguns efeitos aí relacionados com orçamento e falta de disponibilidade fiscal nos próprios municípios. Então, o OP foi forte como uma experiência municipal, enquanto o PT estava totalmente centrado na disputa municipal. Quando ele entra para o governo federal, a prioridade muda e ele vai olhar um pouco mais e dar prioridade para instituições que estão no âmbito federal e muitas vezes estruturadas federativamente, mas não necessariamente. Então, o que há de novo? Para fazer uma coisa um pouco diferente, eu peguei aqui o próprio áudio original, para a gente ouvir um pouco o que há de novo e por que as pessoas ficaram animadas com uma fala que o presidente Lula falou em julho de 2022, um pouco antes do início da campanha. Uma coisa que nós vamos tentar fazer agora, como forma de acabar com o orçamento secreto, é tentar criar um jeito da sociedade poder participar do orçamento participativo. É uma tarefa difícil, porque o Brasil tem 215 milhões de habitantes, são muitos estados e muita gente espalhada, mas nós vamos ter que encontrar um jeito de fazer o orçamento participativo. Bom, essa fala, que pode parecer muito singela e para quem não entende a importância do orçamento participativo não diz muita coisa, ela tem esse simbolismo de uma retomada no discurso do PT de um tema que estava abandonado, como a gente viu lá atrás, né, que era a grande estrela, ele não tinha tido tanto espaço. Então essa foi a primeira vez que o Lula retomou. Ninguém sabia muito bem, mas o que isso quer dizer, enfim. Ele claramente colocou o orçamento participativo contra o orçamento secreto. E logo depois o Supremo julgou o orçamento secreto inconstitucional, mas uma parte dos recursos foi redirecionado aí para as emendas individuais e de bancadas, e a gente continua e segue até hoje com o problema aí da gestão da coalizão. Mas o tema ficou no ar e ele motivou algumas mudanças e algumas ações. E é isso que a gente, inclusive em pensar políticas, então é um pouco isso que eu quero trazer aqui, né? Eu acho que uma coisa bem importante, e daí aqui já é uma fala talvez mais a partir da minha experiência prática, o gabinete de transição, que foi constituído entre novembro e dezembro de 2022, ele teve uma característica muito diferente de outras transições. A primeira transição foi inaugurada entre Fernando Henrique e Lula, entre 2002 e 2003. Depois as outras foram feitas entre Lula e Dilma, mesma quantidade, e não houve transição por motivos óbvios, e o Bolsonaro também se recusou a colaborar e dar informações. E daí isso fez com que o governo eleito tivesse que pensar de uma forma um pouco criativa como conseguir obter essas informações. Então, o formato do gabinete de transição foi fortemente participativo, porque foram constituídos 31 GTs, grupos de trabalho, em que você tinha pessoas designadas, mas a maioria era um formato, uma lógica meio colaborativa, meio os movimentos se mobilizavam para ir, especialistas da área e tal. Foi constituída uma lógica de que no primeiro 1 mês e meio de trabalho você tinha que montar alguns relatórios temáticos para fazer diagnósticos das áreas. E nesse 1 mês e meio de trabalho você teve envolvimento direto de pessoas transitando lá no espaço, de mais de 1.000 pessoas. Vale dizer que o gabinete de transição normalmente é um gabinete de 50 cargos apenas. Então, realmente foi uma coisa de fazer um grande processo de envolvimento e de elaboração, em que teve a contribuição de servidores de carreira do Estado que traziam algumas informações, e você tinha também de diagnósticos de organizações de sociedade civil, especialistas que traziam elementos para formar um diagnóstico. Então, qual era a tarefa do gabinete de transição? Fazer um diagnóstico e definir as medidas prioritárias para os primeiros 100 dias de governo. Então, ele teve essa característica muito participativa em todas as 31 áreas. Essas 31 áreas, de alguma forma, quase todas viraram algum ministério ou se desdobraram, né? A gente tem 38 ministérios, então elas já têm uma característica muito próxima disso. A gente teve, no processo, um questionamento sobre qual o local da participação, porque ele era muito participativo do ponto de vista da presença dos movimentos nas várias áreas de política, mas não tinha uma área para discutir participação. Eu acho que só essa preocupação ela já mostra um pouco o status que a ideia de participação surge, como uma política em si, né? E daí o que foi criado, então, já com os GTs instituídos e tal, você tinha o Alckmin coordenava o gabinete de transição,
transição como vice-presidente, você tinha a Gleisi Hoffmann como responsável da articulação política, e abaixo dela tinha o Conselho Político, que era um conselho de partidos políticos. E o Aloysio Mercadante coordenava os grupos de trabalho, os GTs temáticos, que eram os 31 grupos. Então foi criado uma solução que a participação não pode ser um grupo de trabalho, ela tem um status um pouco diferente, então foi criado um conselho de participação social, numa lógica o quê? Mais equivalente ao conselho político. Se você tem um espaço para discutir com os partidos políticos, precisa ter um espaço para discutir com os movimentos sociais. Então traz a ideia de que movimentos sociais, as organizações da sociedade civil entram nesse espaço. Então a ideia então desse conselho de participação, mas ele teve um caráter então tanto de apresentar as demandas dos movimentos sociais, mas ele também acabou elaborando os relatórios como os grupos de trabalho fizeram. Então ele é uma coisa um pouco híbrida. Essa elaboração desse grupo de trabalho, desse relatório, vai trazer então quais são as medidas urgentes e de alguma forma muito do que está expresso no gabinete de transição, ele vai refletir as prioridades do início, quase do primeiro ano do governo, assim. Então quais são as medidas mais urgentes que estão tratadas lá e que foram tomadas? Acho que a primeira coisa, a revogação do decreto 9759 como primeira medida já em 1º de janeiro, então foi a primeira coisa. Uma sinalização da gradual recomposição de conselhos nacionais afetados. Aí eu trouxe para dar uma ideia do quanto que isso está difuso no conjunto do governo, ou seja, isso não é uma coisa só do Lula, mas está presente na fala de vários dos seus ministros, um pouco trazer assim como que nos primeiros anúncios de posse, todos os ministros já vão anunciando a recomposição de vários conselhos. Então, vou colocar aqui um áudio. Texto destaca, presidente, o seu primeiro decreto criando o CNDI, o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, que promoverá ele anuncia logo na posse. Público-privado em matéria de política industrial. Quero retomar o nosso compromisso e reconhecimento da participação social como elemento estratégico da atuação do Estado brasileiro em sua relação com a sociedade. Por isso quero declarar em alto e bom som que iremos, em breve, reinstalar nesse ministério os conselhos CONAET, CONATRAI e CONATRAP. O plano plurianual vai ser feito por diversas mãos, vai ser feito com a sociedade civil. Estaremos prontos, junto com o Márcio, secretário-geral da Presidência da República, para andar o Brasil, para colocar a opinião de toda a população brasileira no PPE. A participação popular sempre foi e seguirá sendo o fio condutor dos nossos governos. Está em nosso DNA. Esse último que falou, então, foi o ministro Márcio Macedo, que é o secretário-geral. Então, eu acho interessante essa fala também, porque ela traz também um anúncio, que a Simone Tebet e o Márcio Macedo, do que foi a prioridade no primeiro ano de governo, que foi a realização do PPA participativo, que era uma diretriz que também estava no gabinete de transição. Então, falar um pouquinho dessa questão. Com a recriação da Secretaria-Geral da Presidência, como esse órgão central responsável pela participação, o que tem de novidade em relação a como eram os outros governos? Eu destaquei aqui algumas coisas que não existiam antes e que ainda estão um pouco no formato em consolidação, né? Primeiro é a ideia do Conselho de Participação Social. Então, o Conselho ele foi criado para o gabinete de transição. Ele era uma estrutura do gabinete e deveria ser encerrada. Mas, ao final da reunião, o próprio presidente Lula falou, mas não vai continuar esse conselho e tal? Então, a partir disso, as pessoas começam a elaborar e o Conselho de Participação Social do governo é criado em 31 de janeiro, ainda no primeiro mês de governo. Ele hoje é uma estrutura que tem sido acionada para diversos debates, para debater políticas em geral, e ele participou bastante ativamente do debate sobre o PPA. Existe também a estrutura do Fórum Interconselhos, que vai ser retomada. Ele tem sido constantemente ativado em conjunto, tanto o Fórum Interconselhos, que reúne representantes de todos os conselhos, junto com o Conselho de Participação Social, para discutir temas mais afeitos à participação. Então, isso é uma estrutura nova que não existia antes. Uma outra coisa que é uma novidade é o Sistema Interministerial de Participação. O que é isso? A ideia é que foi criar um sistema de assessores de participação, ou seja, você tem representantes, você tem cargos criados em todos os ministérios, cuja responsabilidade é fazer uma articulação sobre o tema de participação no ministério e que depois respondem à Secretaria
Secretaria-Geral. Então, isso é uma coisa que também é uma novidade. A sua coordenação também ainda está em fase de consolidação, é uma coisa que exatamente quais as funções ou para que eles são acionados ainda não é uma coisa super definida, mas eles têm sido bastante acionados, por exemplo, para diagnósticos sobre o papel dos conselhos, como é que está a situação, informações sobre conferências nacionais, ou seja, como que a política de participação está acontecendo nos vários ministérios, de modo que a Secretaria-Geral tenha capacidade de ter esse acompanhamento. Então, essa é uma ideia nova, ela dá mais força para a própria Secretaria-Geral ter esse acompanhamento do que acontece nos ministérios. E daí a gente tem hoje 2 grupos de trabalho, grupo de trabalho sobre conferências e conselhos, tem um focado mais no tema da participação territorial e educação popular. Mas a ideia é só de coisas novas, né? Então esse GT Conferência deve tirar alguns princípios, diretrizes, a ideia de ter normatização sobre como que devem acontecer as conferências ou os conselhos é uma novidade também. Digamos assim, até o momento, o único esforço assim, do governo tinha sido, né, em 2014, em tentar criar aquele decreto, mas de modo geral a política de participação ela sempre correu muito sem uma regulamentação genérica, ela é uma coisa que tem regulamentações das áreas de políticas, né, então a participação na saúde, na assistência, mas não uma diretriz geral. O próprio decreto do Bolsonaro, ele acabou criando a necessidade de você ter uma regulamentação para contrapor. Existe uma discussão sobre como fazer isso, mas isso é uma coisa que tem que ser pensada com muito cuidado, porque tem que ser uma coisa muito geral, muito genérica. A gente sabe que os conselhos têm formatos muito diferentes entre si, não pode ser nada. Então, isso tem sido discutido em grupos de trabalho interministeriais, como que seria, o que pode entrar, o que não, o que é necessário. Também é um esforço, uma novidade, assim. Todos os ministérios, eles foram desenhados tentando retomar um pouco do que foi os governos Lula e Dilma. Então, eles seguem esse modelo anterior. No governo Bolsonaro, ela não existia a Secretaria-Geral como tal, existia um órgão chamado Secretaria de Governo, que tinha outras atribuições mais próximas do que a SRI faz hoje. Então, é realmente um órgão recriado a partir de uma estrutura não existente. A Secretaria Nacional de Relações Políticas e Sociais é uma secretaria que é muito relacionada, na verdade, com a agenda presidencial, ela faz o acompanhamento de agendas, ela é quase como se fosse uma estrutura do gabinete do presidente, e é por isso que ela é bem pequenininha. A Secretaria Nacional de Juventude, ela historicamente foi criada aqui porque houve o grupo de trabalho da Política de Juventude de 2004, 2005, que criou a secretaria e ela ficou aqui, então ela tinha ido no governo Bolsonaro para o Ministério de Direitos Humanos, as pessoas trouxeram ela de volta, mas ela tem uma característica um pouco diferente, porque ela não trata especificamente de participação, mas ela executa políticas, convênios e tal. E daí a gente teria, então, essas 2 secretarias, que é a de participação social e a de diálogo social, que originalmente eram uma só. Então, a diferença em relação às estruturas anteriores é que você tem uma secretaria de participação e diálogo, antes se chamava Secretaria Nacional de Articulação Social, SNAS. Ela foi desdobrada em 2 com uma especialização, uma mais focada em instituições participativas, digamos, ou na participação institucional, e a outra mais focada no diálogo e na mediação na relação com movimentos sociais e organizações de sociedade civil. Então, você tem esse desdobramento e também tem um efeito, digamos, de ordem prática. Já existia a diretoria de participação social e a diretoria de educação popular, mas elas ganham status um pouco maior, uma estrutura maior, e a mesma coisa na Secretaria de Diálogos, né? Já existia uma coordenação de mesas de diálogos e tal, mas ela tinha, digamos, menos estrutura institucional. E daí algumas novidades seriam assim, a diretoria de parcerias com a sociedade civil, ela é feita para cuidar do tema do marco regulatório das organizações da sociedade civil, e era uma coisa que não existia porque esse tema só foi regulamentado no final do governo Dilma, então você tinha na época uma assessoria especial ligada à Secretaria Executiva, que foi quem cuidava do tema, que organizou, fez todo o trabalho de discussão e elaboração legal, mas daí não existia isso como execução da lei, então isso é uma novidade. A outra área que é uma novidade é a diretoria de planejamento e orçamento participativo, que foi feita muito numa aposta realmente de tentar retomar esse tema. Então, para retomar aquela fala do presidente Lula, tem um impacto muito grande na expectativa das pessoas. E a diretoria de participação digital, já existia uma coordenação de novas mídias, então ela tinha um status um pouco menor, em termos de tamanho ela era muito menor também. Então, do ponto de vista de novidades da política geral, essas são as novas entregas, são coisas que ainda estão em fase de consolidação. E a principal entrega, a principal novidade que a gente teve no ano anterior foi a realização do PPA participativo. Então, ele teve uma característica
que foi, pela primeira vez, você teve o tema do PPA numa discussão nessa dimensão. Então, você já tinha experiências de discussões sobre o PPA no que a gente chamava de Fórum Interconselhos. Então, você tinha o Fórum Interconselhos, que reúne 2 representantes, fazia 1 ou 2 ou 3 reuniões para discutir a elaboração do PPA, e essa era toda a participação que a gente tinha no tema. Então, a aposta de fazer um processo massivo de participação, com assembleias em todos os estados, envolvendo aí 2 ministros numa agenda bastante intensa, é uma grande novidade, foi a principal entrega do ano passado, e ela vem articulada também com essa novidade da participação digital. Então, se a gente olhar um pouco aqui na estrutura, a gente vai ver que o PPA ele vai ser de responsabilidade dessas 2 áreas que são novas, a Diretoria de Participação Digital e Planejamento Participativo. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Só para ter uma ideia aqui, tem o número das plenárias estaduais. Então, tinha essa ideia de como é que você faz um processo massivo e que você consiga reunir os dados. Foram realizadas plenárias nos 27 estados. No estado de Goiás, que foi a menor, a gente teve 480 pessoas. E na Paraíba, que foi a maior, 2.750. Na verdade, todo o Nordeste, a gente tem uma média de participação acima de 2.000 pessoas. Então, são plenárias bastante significativas, grandes, em que reuniam aí lideranças dos movimentos, com presença dos ministros, só que a participação ela era toda mediada pelo digital. Então essa é uma grande mudança. Você não encaminhava propostas nessa plenária, você entrava no aplicativo, fazia sua proposta, e as próprias lideranças de movimentos apresentavam e defendiam já a proposta inscrita e chamavam para as pessoas votarem, né? Então aqui é um pouco do perfil dos acessos dos usuários no Brasil Participativo. Então a gente vai ter o pico aqui no dia 12 de julho de 111 mil pessoas acessando ao mesmo tempo. O que esse gráfico mostra? Primeiro, uma tendência que a gente já vem observando em todos os processos digitais que a gente tem feito, que foram uns 3 ou 4, mas que em breve serão muitos. A gente tem um pico de participação no final do processo e, ao mesmo tempo, a gente tem essas oscilações que estão relacionadas com momentos presenciais. Ou seja, a ideia, né, de que as plenárias elas geram uma mobilização forte e tem picos de acesso, não só no dia, mas eventualmente efeitos um pouco antes, um pouco depois, assim. Ele mostra essa tendência. Então, a ideia, né, do Brasil Participativo, que é essa plataforma, então, que fez o PPA, que foi a grande entrega, a grande novidade, elas se desdobram em 2. O PPA com o Brasil Participativo no primeiro ano, a plataforma segue com uma série de outras agendas e, ao mesmo tempo, tem uma aposta para a Diretoria de Orçamento Participativo de tentar realizar um orçamento participativo esse ano, que é um processo ainda em elaboração. Mas a plataforma, ela segue numa lógica de conectar processos digitais e presenciais. Então, pensando um pouco toda aquela arquitetura de conselhos, conferências e tal, como é que a gente oferece um suporte digital e amplia esses processos? Então, logo depois do PPA participativo, foi realizada a Conferência de Juventude com uma etapa digital, em que as pessoas podiam apresentar propostas e eleger delegados diretamente para a etapa nacional. E daí agora a gente desenvolveu, então, esse módulo. A etapa da juventude foi um primeiro teste e a gente tem esse módulo e agora a gente está oferecendo para o conjunto de ministérios. A gente tem mais ou menos 16 conferências previstas entre 2024 e 2025, e a gente tem oferecido essa ideia de trazer como inovação metodológica a eleição, a discussão, que sejam um dos elementos ou uma das etapas, essa etapa digital do aplicativo, né? A gente tem também dentro do aplicativo uma série de consultas públicas, falar um pouquinho sobre as consultas, que é um processo, embora ele seja muito menor, né, se você olha assim o impacto do PPA, que tem 1,4 milhão de participantes de um único processo, é muito mais massivo do que esse processo de 10 anos que a gente teve de aprendizado das consultas públicas. Mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar que Participa BR, que é a primeira plataforma de consultas públicas, foi lançada em 2014, e depois ele vai mudar de nome no governo Bolsonaro para Participa Mais Brasil, mas é mais ou menos a mesma lógica, assim, acumulada. Ele é só digital, então ele é um pouco diferente dessa lógica de conectar o presencial e digital, mas ele tem um aspecto de aprendizado da gestão pública, ou seja,
seja, os órgãos utilizam muito, assim, eles demandam, a gente faz em média 30 consultas públicas por mês. Aí tem algumas que têm pouquíssimas contribuições e outras que têm contribuições mais significativas a depender do processo de mobilização. Essa ferramenta de consultas públicas também está sendo incorporada, já fez uma primeira consulta pública no Brasil Participativo sobre a estratégia de governo digital. Então, aí a gente está trazendo então esse conjunto de ferramentas e a ideia é que o Brasil Participativo seja essa plataforma que dá suporte. Também tem um módulo, por exemplo, para os colegiados. A plataforma Participa Mais Brasil já existia esse módulo, a gente está desenvolvendo para a nova, que dá suporte então para os documentos, com videoconferências e outras ferramentas. Então, a ideia é que essa plataforma ela seja essa porta de entrada, que você possa acessar essas diferentes instituições participativas, que você possa ter esse suporte sem suprimir, ou, na verdade, é sempre um complemento e um fortalecimento da relação, né, do digital e do presencial. Por isso que a gente sempre tem falado dessa ideia, né, de conectar o digital e presencial, de não trabalhar numa lógica que é um ou outro. E eu acho que isso hoje é muito mais fácil de falar, ainda mais no pós-pandemia, mas a gente pensar que há 10 anos atrás, eu participei em 2013 de uma das primeiras experiências de ferramentas de participação digital, que era o Observatório da Juventude. A gente tinha que brigar muito para convencer de que era importante ter uma forma de participação digital. Então, em 10 anos, isso mudou drasticamente, ao ponto de que esse tema do digital acaba sendo a grande novidade que você oferece para essas instituições que hoje estão vigentes, assim. Voltando aqui na estrutura da Secretaria-Geral, claro que a gente não pode dizer o que há de novo só pela estrutura, mas eu quis tentar fazer essa correlação e mostrar em como que a estrutura importa para a lógica da política. Então, primeiro, a retomada da Secretaria-Geral como espaço, como lugar, a criação de novas estruturas, Conselho de Participação Social, esse sistema e coisas que ainda precisam de tempo para se consolidar, e essa sinalização aí do que tem de novidades. Acho que, no caso, para a diretoria de parcerias com a sociedade civil, ela já é um reflexo de um processo mais longo, que já vai se consolidando. A gente tem agora o Conselho de Fomento e Colaboração, que é um conselho para discutir e aperfeiçoar a política do marco regulatório. Então, você tem esse pacto importante, é um desdobramento, né, de algo que surgiu em 2014, ficou um pouco adormecido e que hoje tem um espaço para retomar, pensando um pouco na lógica latente, do Edu também, de latência. Esse tema da participação digital, que de alguma forma continuou em baixa intensidade e que hoje tem capacidade de ganhar uma escala significativa, né? A grande questão sobre o orçamento participativo, que fica aí como uma promessa e uma questão ainda para a gente ver as cenas dos próximos capítulos. Hoje a gente ainda não tem isso colocado, mas pode ser uma novidade daqui para frente. Muito obrigado, Carla. A primeira questão geral que me parece que seria interessante se você pudesse retomar é que no seu argumento macro, aquele que você expôs no começo, você concilia governabilidade social, governabilidade interfederativa e governabilidade política. Então, os governos não podem se dar o luxo de dar de ombros para nenhuma dessas três formas de governabilidade. Eles precisam lidar com a governabilidade interfederativa, precisam lidar com o Congresso e precisam lidar de alguma forma com a sociedade, seja pela via de redes, a la Bolsonaro, seja pela via de atores organizados, mas se precisa estabelecer alguma relação com grupos sociais, que são os grupos sociais que se mobilizam para defender os governos. Ao longo dos governos da pós-transição, especialmente nos governos do PCdoB e depois com mais ênfase do PT, essas formas de governabilidade, elas não produziam atritos entre si tão claros em relação à participação. Isto é, a governabilidade política, ela aceitava a expansão da participação como parte do Pacto Federativo Maior. Mas sabemos que a participação se tornou contenciosa. Isto é, a participação tendo sido uma parte de um arcabouço institucional maior, abraçada por todos os partidos que governaram o país e as principais cidades do país, inclusive o PMDB, na pós-transição, acabou por se tornar um elemento contencioso fortemente identificado a políticas do PT e não, digamos, esse conjunto de forças. Então, a minha pergunta é: como isso está posto hoje? Me parece claro que a posição de uma parte importante do Congresso, logo da governabilidade política, não mudou de opinião em relação à participação. Isto continua sendo um elemento contencioso. O quanto isso pode comprometer no médio e no longo prazo iniciativas de participação de expansão, porque a gente está pensando em várias dessas instituições que, na verdade, foram consolidadas ao longo de 30 anos. A gente está começando algumas iniciativas e, bom, aí eu gostaria de ouvi-lo a respeito da possibilidade de consolidação dessas iniciativas
iniciativas em função dessas mudanças nas formas de governabilidade. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, de natureza também um pouco mais geral, em termos das mudanças, que é um foco importante da sua apresentação, diz respeito ao que me parece ser um modelo participativo que se consolidou no Brasil, poderíamos chamar de o regime de controle social, que acabou por se consolidar no Brasil. O P foi fundamental, mas curiosamente o P não guarda nenhum dos traços distintivos das principais instituições que acabaram por definir o regime de controle social no Brasil, que é um regime orientado para políticas públicas, fortemente centrado em políticas públicas, fortemente centrado em atores da sociedade civil e movimentos sociais, e não em cidadãos, com uma lógica e capilaridade federativa estruturada, digamos, de forma multinível, com entrada forte nos municípios, com funções de cogestão, fiscalização e proposição. Isso é um modelo muito peculiar que você não encontra em outros países da América Latina. A minha pergunta é se as novidades que você traz para nós serão capazes de alterar esse modelo que foi um modelo que se construiu dominantemente ao longo de 30 anos. Em que sentido esse modelo está sendo ampliado ou em que sentido esse modelo, na verdade, talvez esteja sendo apenas reutilizado? O PPA, por exemplo, ele é inteiramente centrado na sociedade civil. O PPA não é um PPA de cidadãos, o PPA é um PPA de atores mobilizados da sociedade civil que fazem processos participativos, mobilizam e levam suas bases a agir na plataforma. Eu sei que a parte digital, que é a que você toca, é uma novidade, mas gostaria de ouvi-la a respeito de o quanto esse modelo vai mudar. E só uma última coisa rapidinha, se você pudesse esclarecer para a plateia, para aqueles que nos acompanham na internet, a diferença entre OP e PPA, porque há uma certa confusão quando você diz, o orçamento participativo está avançando e então começa a ser, teve PPA, ambos são processos participativos, ambos são no orçamento, mas aí há algumas diferenças que valeria a pena pensar, e essa confusão ela é bem comum na mídia, e eu diria é comum, essa dificuldade de diferenciar é comum em públicos não especializados. Então, aproveitando que você é especialista nisso, no OP e nas inovações que estão em curso, se você pudesse nos ajudar a entender essas diferenças, eu agradeço. De fato, não só o tema participação, né, ele ganhou nível de polarização política, principalmente, né, a partir de 2014 já, né, sido eleito quase a um grande tema da disputa eleitoral desde então. É claro que quando você falar em regulamentação, alguma mudança de muito cuidado para ser feito, isso também está muito relacionado com o momento que o governo vai estar, a situação em relação ao próprio Congresso também, porque é ali que está, digamos, alguma maior polarização talvez em relação ao tema. Então, o que eu poderia responder agora é que tudo que vai ser feito nesse sentido precisa ser feito com muito cuidado, muito debatido e com muita pactuação, e certamente nada vai entrar num âmbito que crie algum tipo de tensão. Quer dizer, esse vai ser o esforço nesse sentido, né? Se isso vai acontecer ou não, está fora da governabilidade. Sobre o modelo estar sendo alterado, eu diria que não. Na verdade, o que a gente tem realmente é talvez uma mudança incremental, gradual, de se discutir, por exemplo, vocês mesmos estão acompanhando aí agora a reestruturação do CONAMA. Com a mudança que foi feita na estrutura dos conselhos, você tem hoje um espaço para rediscutir o formato e tal. Minha percepção é que não tem nada assim de muito radicalmente novo, no sentido de uma mudança de paradigma. É muito mais como você faz melhorias incrementais numa instituição que está razoavelmente consolidada. A mesma coisa sobre as conferências, né? Acho que foram realizadas uma série ano passado e esse ano vão ter mais tantas. Então, a gente tem um grupo de trabalho discutindo inovações e tal, mas para além, por exemplo, né, do uso de ferramentas digitais, não tem mudanças muito drásticas, metodológicas, né? Tem sempre tentativas de inovar em alguma coisa, ou tem áreas que são mais abertas, isso também varia, o formato das conferências varia enormemente conforme os ministérios e tal, mas tem uma tendência de manter mais ou menos o mesmo modelo. Então, não diria que a gente tem uma mudança de paradigma ou nada nesse sentido. Por exemplo, o modelo de assembleia cidadã que usa sorteio e tal, isso não é uma coisa que tenha chegado como um debate para o governo federal, que é uma coisa que já é muito forte, estruturada lá fora, não é um tema que está hoje em discussão como uma possibilidade. Pode vir a ser. Muito mais olhar para essas instituições já existentes e trabalhar de forma incremental no aperfeiçoamento delas. Você tem 3 leis orçamentárias dentro do processo orçamentário, que é o PPA, que
é o plano plurianual, que faz o planejamento das grandes ações e diretrizes do governo para os próximos 4 anos. E anualmente você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que estabelece, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece aí metas fiscais anuais e algumas diretrizes, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito. Então a ideia é que essas 3 peças deveriam ter uma interconexão, deveriam estar alinhadas, né? A primeira deveria traçar um planejamento de médio prazo e a lei irem alinhando a lei anual, mas o PPA não trata diretamente de orçamento. Eu acho que essa é a grande confusão que às vezes acontece, né? Ele é uma peça orçamentária, assim, no sentido lato sensu, mas de planejamento, mas não tem vinculação. Teve um esforço de tentar vincular em alguns PPAs as metas, iniciativas com as ações orçamentárias. Havia no PPA de 2012 e 15 tinha esse esforço, mas eu acho que ele não foi muito bem sucedido, assim. A discussão sobre o PPA, ela joga, assim, macro diretrizes, prioridades políticas, mas ela não entra no tema orçamentário. Isso realmente, para a gente poder falar de um orçamento participativo, teria que ser uma discussão em cima da LOA, propriamente. Muito obrigado. Então, abro a palavra para a plateia e aí a gente vai alternando uma pergunta da rede, do YouTube e uma da plateia. Oi, Carla. Prazer enorme ter você aqui. Enfim, eu estou aqui com um chapéu um pouco em dúvida se eu falo como ativista ou como pesquisador. Então, a pergunta vai ser um pouco misturada, tá? A primeira, assim, eu vou ser bem sucinto, tá? Porque tem muita gente para falar. O governo Bolsonaro não destruiu só instituições e leis, mas ele atacou especificamente sistemas de infraestrutura de participação. Quer dizer, eu recebi durante o gabinete, né, de transição, logo depois, telefonemas de pessoas do Conselho Nacional de Assistência Social, de Saúde e Educação, dizendo que as bases de dados deles haviam sido corrompidas. Enfim, a gente sabe disso porque o próprio sistema da FINEP foi atacado. Então, a minha pergunta é: isso aconteceu porque essas informações estratégicas estavam alocadas dentro do governo. Havia uma discussão antiga já com o Ricardo Popp, que eu tive sobre isso, sobre a alocação externa. Então, minha pergunta é: existe alguma iniciativa de, enfim, construção de pontes com a sociedade civil para que esses ativos estratégicos possam durar para além de governos, supondo que novamente a gente receba, né, a infelicidade de pegar um governo de direita, o que vai acontecer com a nossa base, com a nossa infraestrutura, nossa base de conhecimento? Essa é uma pergunta, e a outra é mais sucinta. Outro dia eu li, o Postman falou que 1 em cada 4 brasileiros hoje está no Bolsa Família. E a gente sabe, e a Aldaísa, por sua vez, comentou que esses caras não têm a menor possibilidade de participação. Eu fiquei um pouco surpreso vendo que a gente tem 2 diretorias, uma de participação social e uma de diálogos sociais. Então eu te pergunto, será que essa diretoria de diálogos sociais é para falar com essa população que não tem acesso, que no mínimo é 1/4 da população brasileira, e diga-se de passagem, é a população que elegeu o Lula? Então, assim, como é que fica? Então, eu sei que são perguntas indigestas, difíceis, mas enfim, eu estou aqui para colaborar, enfim, acho todo mundo, e eu acredito que a gente está do mesmo lado, a gente tem que discutir tudo isso. Carla, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite e pela ótima exposição. Eu acho que uma das vantagens, um dos pontos interessantes de pensar o Brasil Participativo e as plataformas digitais é pensar o perfil de quem participa. Você falou pouco sobre isso, então um pouco complementando. A gente sabe, por exemplo, já dialogando com o André, é muito difícil discutir participação na assistência social, não só do público da Bolsa Família. Então, que tipo de dado demográfico vocês têm ou não, né? Quem tem participado em termos de raça, gênero? Acho que isso é bem interessante. Idade. Obrigado. Posso intercalar da rede. É uma pergunta do Wanderson F. de Souza, que diz o seguinte: Carla, eu estou curioso para saber como o digital, e digital entre aspas, que está até no nome do cargo, ajuda, atrapalha, como isso está impactando por aí na participação. Queria te perguntar o seguinte, é sempre uma reflexão antiga, essa discussão da participação, quando vejo um novo governo e fico pensando sobre isso, uma conversa lá atrás com o Celso Daniel, que ele comentava, mesmo governo lá em Santo André e depois nas discussões nacionais também, antes de falecer, um dos grandes desafios para a participação ser de fato funcional era ter unidade metodológica.
Então, unidade metodológica no governo, ou seja, a participação ser algo de referência e importância para todas as secretarias e não para uma secretaria. Se isso acontecesse, você conseguiria dar um tratamento para a discussão participativa com diferentes contratos, com diferentes projetos, com diferentes ações e entraria no orçamento. Quando eu penso no governo federal, olhando de fora, eu tenho dificuldade de ver se tem essa unidade metodológica, principalmente porque a gente tem um governo de coalizão com partidos muito distintos. Você comentou algo sobre cargos e áreas de participação em diferentes ministérios que estão se articulando, pensando aqui numa questão mais transversal, certo? Você acha que isso está proporcionando alguma unidade metodológica pensando em diferentes ministérios para tratar essa questão participativa? Isso é uma coisa. E a outra discussão, uma curiosidade que uma das discussões que eu vi lá no Ministério de Planejamento quando eu estava lá é que eles estavam falando que tinha uma participação enorme de grupos mais à direita no processo participativo, que antes era uma coisa que se lidava antes. E que em certos momentos, em vários estados, essa participação mais da direita era bem maior do que os grupos da esquerda que estavam mais desarticulados. Eu lembro de um chamado, falou, gente, tem que articular a esquerda, senão, porque como o Adrian falou, a entrar no orçamento participativo não é entrar no orçamento, mas é colocar programações em prioridade diferente, né? Então, você conseguir colocar uma certa priorização no orçamento participativo, você conseguir passar pelo Arthur Lira, de repente chega até o orçamento, né, anual. Tentar ir de trás para frente para a gente responder todas as perguntas. Sobre o tema, né, da continuidade do conhecimento, das informações na gestão pública, acho que isso é um problema de toda a transição de governo. Eu não vou dar uma solução. Existem pessoas especializadas nesse tema, e tem uma série de ferramentas hoje que são utilizadas que proporcionam isso, mas se alguém quiser apagar as bases e tal, a gente não tem como estar imune a isso. Você tem como evitar, ter backups e tal, mas houve sim, por exemplo, no caso da transição, né, do governo Bolsonaro para o Lula, a gente teve muita perda de documentação e de informações e algumas coisas que foram sendo resgatadas. E acho que isso não teria a solução para isso, acho que isso é um conjunto de soluções para serem pensadas no âmbito da gestão do conhecimento mesmo das organizações, né, de garantir que tudo esteja documentado, de que haja continuidade. Sobre a participação, né, dos beneficiários do Bolsa Família, acho que tem um tema bem importante que eu toquei pouco, que é muito central aqui para a política da secretaria, que é o tema da educação popular. A gente tem uma diretoria dedicada a esse tema, que é a Diretoria de Educação Popular, e a ideia, né, do secretário, Renato, é muito de como é que você cria mecanismos de participação territorial. Então, se por um lado a gente tem a dimensão do digital, que massifica, como é que você cria, então, espaços de participação no local em que as pessoas estão justamente visando públicos que, né, não estão aí circulando nos conselhos, não são altamente especializados, pessoas comuns estão no bairro, estão no território, estão na região. Então, tem um esforço, né? Eu falei do grupo de trabalho de conferências e tem um grupo de trabalho sobre territórios e educação popular, que é justamente estar analisando todas as políticas com algum recorte territorial, tentando entender quais são esses diferentes recortes e, se é possível, você pensar ações voltadas para pensar, por exemplo, políticas tipo de agentes de participação local. Existem algumas ideias nesse sentido. Então, eu não coloquei isso como uma novidade, porque a Diretoria de Educação Popular e a rede já existiam, mas talvez essa abordagem com um recorte territorial seja uma novidade, nesse sentido, assim, de tentar colocar. Então, entra na visão, né, da secretaria, isso entra articulado, que você expande o digital, mas a gente sabe que o digital também tem limites de acesso, enfim, de algumas outras coisas. Então, a ideia, a gente tá, por exemplo, você falou, né, do Bolsa Família, a gente tá com um dos processos que a gente está desenvolvendo dentro do Brasil Participativo, a ideia de um mapeamento participativo para o Brasil Sem Fome, que possa cadastrar ações de cozinhas comunitárias, hortas comunitárias, georreferenciar, cruzar isso com alguns outros dados relativos à insegurança alimentar, à oferta de equipamentos públicos. É uma coisa que a gente está em diálogo com o MDS, ainda está trabalhando para desenvolver um pouco essa ferramenta. Então, seria um esforço, né, a partir desse mapeamento, gerar incentivos, pensar ações territoriais, enfim. Sobre o perfil de quem participa, a gente tem um cruzamento de dados, a gente utiliza dentro do Brasil Participativo a identidade digital única do governo, que é o gov.br, e a partir disso a gente pode cruzar os dados de forma anonimizadas para entender um pouco o perfil. Então, isso a gente vai monitorando ao longo do processo. Essa parte até de desenvolvimento de análise de dados, é um tema que a gente tem se dedicado bastante na parte de desenvolvimento da plataforma, e a gente tem aperfeiçoado muito para os outros
O processo inicial ele foi um pouco manual, mas a gente com o monitoramento sabia, por exemplo, que tinha no início do processo do PPA mais homens participando, e a partir disso foi feita uma ação de comunicação para mobilizar mais mulheres. Ao final do processo, 61% dos participantes eram mulheres, foi até uma maioria bastante expressiva, assim. E ao cruzar as propostas, você vê que as mulheres, quem apresentou isso foi a Luísa Jardim, que é uma pesquisadora da FGV, mostra um pouco como que as mulheres votam propostas diferentes das dos homens, que tinha até um pouco a ver com, na verdade, com categoria profissional. Então, o piso da enfermagem era majoritariamente feminino, já uma proposta sobre segurança pública majoritariamente masculino. Então, tem esse perfil. Sobre raça e etnia, os dados que a gente tinha do DataPrev eram inconsistentes, então a gente não conseguiu fazer esse cruzamento, acho que esse é uma grande perda que a gente tem, mas a gente também tem dados de idade, região, enfim, então, de modo geral, a distribuição de votantes no PPA ficou muito proporcional à distribuição da população brasileira, com uma tendência para uma maior participação do Nordeste, proporcionalmente, em relação ao Sul. Acho que o Sudeste ficou equivalente, não me lembro agora de cabeça. Do ponto de vista de faixa etária, isso me chamou bastante atenção. A gente, talvez pelo tema, a gente não teve uma participação massiva de abaixo de 30 anos. Na verdade, o centro ficou de 30 a 50 anos, mais ou menos, de participação. Esse foi o público mais participante. Então, o que não é o esperado quando você vai falar de participação digital, né? A gente pode discutir um pouco o papel da mobilização, enfim. Mas a gente tem vários dados detalhados, tem os relatórios. Comentário, a pessoa só indicou, né, o número do decreto que revogou. Essa revogação, ela aconteceu, como eu falei, no dia 1º de janeiro. Então, foram os primeiros decretos votados ao mesmo tempo, revogando medidas, né, do 9759, então ele não está mais vigente. E a pergunta sobre como o digital ajuda ou atrapalha, a ideia é que sempre que a gente faz processo de participação digital, são levantadas questões relacionadas com dificuldade de inclusão digital, acesso e tal. E essas questões são muito importantes e elas requerem uma atenção. Então, tem várias áreas digitais que cuidam de temas. Então, eventualmente, alguns temas estão muito mais relacionados com inclusão, e são ações que às vezes a gente não tem como fazer uma ação direta sobre isso, mas a gente pode pensar enquanto governo como atender. Minha avaliação é que o ganho, do ponto de vista de massificação, é mais válido do que perdas, né? E a gente precisa trabalhar para fazer ações para reduzir o público que está ficando de fora disso, assim. Sobre a questão da unidade metodológica, eu achei bem interessante quando você estava fazendo a pergunta, Úrsula, porque quando você falou isso, eu falei, nossa, isso tem muito a ver com o sistema, e daí você já deu essa resposta. Tem duas coisas. Uma é o papel do governante, né, do líder político. Então, o presidente Lula, ele tem essa característica, ele passa para todos os seus ministros, e quando eu trouxe os áudios aqui dos ministros, foi um pouco também para dizer assim, não é uma fala que está localizada, que é só do Lula que defende a participação, isso está difuso em diferentes ministérios, diferentes orientações políticas, essa ideia de que a participação é uma orientação. E essa ideia de que todos os ministérios, só 3 ministérios não têm esse cargo do assessor de participação. Então, é a ideia muito forte de que isso é uma diretriz política e de que se o ministério não tem, ele vai precisar. Então, a ideia desse sistema é sim, eu acho que é muito nessa lógica de criar uma visão comum. Então, acho que a sua intuição está na direção, eu concordo, acho que faz todo sentido. Ao mesmo tempo, o líder, ao incentivar, né, o Lula a falar, ele incentiva, mas ele também tem, por uma característica que é diferente de outros presidentes, ele descentraliza muito, então ele também dá muita liberdade para a criação. Então eu fiquei pensando um pouco sobre como que essa liberdade, esse emergir de coisas que às vezes são experimentais e que às vezes são muito divergentes, né? Então conferências com formatos muito diferentes, conselhos com formatos muito diferentes, quanto que isso se contrapõe à ideia de uma coordenação, né? Então pensar talvez isso fique numa tensão contínua, assim. Sobre a participação mais à direita, essa é uma preocupação além da questão da inclusão digital, eu diria que essa é uma outra grande preocupação quando você vai falar de ferramentas de participação digital. Como que você evita ataques, enfim. Então, por exemplo, tinha muita preocupação na realização do PPA de uma invasão massiva de ataques, de robôs, enfim. E então a gente tinha uma equipe de moderação que trabalhava 7x7, das 8 da manhã às 10 da noite, só podia mandar proposta e fazer comentário nesse horário, enquanto tinha uma equipe de moderação. O que acontece é que o que se revelou foi que a utilização do GovBR, que é esse identificador que está vinculado ao seu CPF, ela inibiu, ela filtrou, então você tem por mais que ele também crie uma trava, porque às vezes as pessoas não conseguem recuperar a senha do GovBR, ele dá uma garantia de transparência e segurança, de que é uma pessoa um voto, né, cada CPF um voto, e de que você não está incluindo robôs, nem ataques. Então, por exemplo, no PPA, a gente tem ali as 8.254 propostas, eu já falei tantas vezes esse número que eu não esqueço ele, mas 8.254 propostas enviadas, só 40 foram efetivamente moderadas, ou seja, com
continha um discurso de ódio ou alguma coisa que era, tipo, feria os direitos constitucionais. Todo o resto podiam ser propostas de diferentes posições políticas, mas elas estavam dentro do escopo aí do jogo democrático, assim. E na Conferência de Juventude, a gente teve mais de 2.000 propostas, a gente não teve nenhuma moderada. Então, do ponto de vista de ataque, assim, a gente tem a segurança. Agora, a gente teve, por exemplo, na Conferência de Juventude, sim, uma presença significativa de pessoas mais alinhadas à direita e alguns delegados eleitos nesse formato. Isso, eu acho que não é uma questão, né, o que a gente tem discutido na secretaria, não é uma questão que está relacionada exclusivamente com o digital. A gente tem uma mudança na composição política e é esperado que nas conferências, sejam elas digitais ou presenciais, a gente vá ter essa presença de setores que antes talvez não participassem desses espaços de forma mais massiva. Isso aconteceu na Conferência de Educação, não, mas teve uma outra ano passado que isso não teve etapa digital, então ele não está vinculado exclusivamente. O digital ele vai refletir isso também e como ele fura bolhas, talvez ele possa também então trazer isso. Então uma coisa é quando isso vem como parte do jogo democrático com propostas legítimas. Isso daí vai fazer parte, a gente vai ter que conviver com isso e a Arena é para esse tipo. Agora, no caso de questões de ataques e tal, a gente tem sim esse trabalho e esse acesso com o GovBR tem dado bastante segurança assim, pra gente. Bom, gente, se não houver mais comentários, gostaria de agradecer imensamente a visita que a Carla nos fez para participar conosco desse seminário, uma fala excelente, gostamos muito, esperamos que a gente possa convidá-la para ver o que de fato vingou lá depois de 3 anos a mais de governo. Eu que agradeço o convite, para mim é muito bom estar aqui, pessoas que são referências acadêmicas, intelectuais, para mim poder estar debatendo desse profundidade é muito, muito rico. Obrigada, gente. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.